Bom dia. No dia 5 de abril de 2021, às 11h40 da manhã, faleceu o pastor Osiel Campos de Oliveira Júnior, em decorrência da Covid-19, com a idade de 74 anos. Ele deixa enlutados a esposa, Cheryl, 3 filhas, 1 filho, genros, nora, 7 netos e demais parentes e amigos. Foi velado em Palhoça, Santa Catarina. Agora vamos escutar um dos poemas de autoria do pastor Osiel. Na vida de sequelas, teu amor é mais amante. Sempre passo num lugar que é para ser muito perigoso. Com os pobres, com os negros, lá está o presunçoso. É preciso, ao passar, ter o vidro bem fechado, pois um pobre beberrão pode vir sem ser chamado e soprar seu bafo quente em um nobre descuidado. É preciso proteção, sabonete, penteado, roupa limpa, vitamina e os dentes bem tratados. Pois um vírus de um pobre, odioso e desdentado, pode a vida de um nobre, bem feliz e ajeitado, o levar ao cemitério, sem dinheiro, sem seu gado. Assim dizem, lá ninguém quer trabalhar, pois são todos vagabundos, preguiçosos, arrogantes, desleixados, moribundos, pois só pensam em descansar. São vadios, linguarudos, sem dinheiro, sem juízo, desleixados, são pedintes, ambulantes, sem estudo. Na favela falta luz, falta estrada e segurança, falta água encanada, falta esgoto e temperança. Só negrume, só ciúme, escopeta e canivete, azedume, só queixume, só mutreta e diabetes. Só braçada, só pernada, só porrada e cacetete. Assim pensam muitos nobres. Na favela nunca entraram. Suas teses sobre os pobres vão formando academia. São projetos levianos, pois certezas não faltaram. Quimerantes desumanos, desleal filosofia. 1000 artigos partilhados, com as cucas bem vazias. Ao voltarem dos congressos, com as mentes renovadas. Passam longe da favela, pode estar contaminada. São soberbos, arrogantes, qual raposas desvairadas. Vão pensando na bufunfa, no progresso e comissão. Bebem vinhos, os franceses, logo voltam ao cifrão. Não querendo acreditar nesse mundo fantasia, adentrei numa favela, corajoso me fazia. Pulsação no coração e a fé dentro do peito. Resolvi me aventurar e testar meu preconceito. Desdenhando os devaneios, avistei um lindo anjo. De amor os olhos cheios, pequenino quase arcanjo. Perguntou o que eu queria, que faria do meu medo. Se podia ser meu guia, espelhar os meus segredos. Não podendo resistir, comecei a me encantar. Do meu mundo me esqueci, me envolvi no seu olhar. Na favela encontrei gente afável de verdade, contos lindos de outro mundo, de amor e de vaidade. Ouvi choros, 1000 histórias, esperanças, emoção. Muito abraço, 1000 suspiros, 1000 lamentos, vocação. Nunca achei que a esperança transcendesse a inverdade, nem pensei que gente pobre praticasse a caridade. Lá a vida, os amantes, os sofridos, os poetas, a perdida, a achada, os ungidos, os profetas, a partida, a chegada, sonhadores, os doentes, os mesquinhos, os medrosos, corajosos, os carentes. Pai Celeste, me perdoe, não sabia que a alegria era pura, tão bendita, que era muito mais profunda, que era muito mais bonita. Não depende de canudo, de mentores, nem de estudo. Não precisa de doutores, não depende de favores, pregadores carrancudos. Percebendo a ousadia dessa vida tão pujante, nos gemidos da favela vi nobreza mais pulsante, pois na vida de sequela teu amor é mais amante. Que possamos, Pai clemente, evangelho semear, aspirando mais premente a justiça, o meigo olhar. Escrito pelo pastor Osiel Campos de Oliveira Júnior.
vou receber mais um ano, presente do Deus Criador. Talvez faça tempo bonito, talvez seja cheio de dor, talvez tudo faça sentido, talvez solitário e na dor, mas sempre terei um amigo que vem me dizer de quem sou. Tu vais receber mais um ano, que possa florir teu jardim, que possa ser fértil, ser plano, que haja abraços sem fim. Mas mesmo que haja percalços, te vindo a fazer tropeçar, que possas cair em seus braços, pois Ele te vai amparar. Ganhamos do Pai mais um ano, oferta que nasce da cruz, família de fé e de canto, de vinho, de pão e de luz, podendo prezar o Evangelho, promessa de paz e perdão, deixando para trás o que é velho, a vida e a ressurreição, podendo prezar o Evangelho, promessa de paz, de perdão, deixando para trás o que é velho, a vida e a ressurreição. Bom dia, tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda à nossa celebração do segundo domingo da Páscoa. Saúdo você com as palavras descritas no Evangelho segundo João, capítulo 20, o versículo 29, que passo a ler. Jesus disse para Tomé: você creu porque me viu? Felizes são os que não viram, mas a si mesmo creram. As bem-aventuranças mostram quem realmente é feliz aos olhos de Deus. E por meio dos pronunciamentos de Cristo, bem-aventuradas são as pessoas que vivem no Senhor e pela fé acreditam na ressurreição de Jesus Cristo. Ainda que cresce, Tomé precisou ver. Mas existe uma felicidade especial. A pessoa que, ainda que não viu, todavia crê. Crê no Deus que nos reúne, crê no Trino Deus, no Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, firmes para sempre permanecem, firmes para sempre no Senhor, firmes para sempre no Evangelho, firmes para sempre no amor. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor. Os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Os que esperam no Senhor
suas forças hão de renovar. Sobem como águias para os montes, correm mesmo sem se fatigar, engajados pelo Evangelho, querem suas vidas ofertar. Os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, nos diz o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Alguns cristãos em Corinto, assim como nós, procuravam justificar os seus pecados, dizendo que por Cristo ter eliminado todos os nossos pecados, podemos viver e fazer o que bem desejamos. Todavia, Paulo nos alerta: o ato de Cristo ter pago pelos nossos pecados não nos dá a liberdade de continuarmos fazendo o que desejamos, sabendo que é errado. Devemos, isto sim, confessar as nossas falhas e seguir em novidade de vida. Convido a confessar os nossos pecados diante de Deus. Querido Deus e amado Pai, na Tua presença nos colocamos nesta manhã com o coração pesado, cansados de carregar o fardo dos nossos pecados. Fardos que o Senhor já levou sobre si, já tomou sobre si. Mas ainda assim, Deus, insistimos em fazer tantas coisas que não te agradam, tantas coisas que ofendem, machucam as pessoas que estão à nossa volta. Nós vivemos em desarmonia, muitas vezes contigo, muitas vezes com as pessoas que estão dentro da nossa casa, com as pessoas do nosso trabalho. Vivemos em uma desarmonia que não vem de ti. Por isso te clamamos, perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos e ensina-nos a viver em novidade de vida. Ensina-nos, Senhor, que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém fazer. Não nos convém, Deus, seguir a um Deus de paz e viver em guerra. Não nos convém, Deus, servir a um Deus de amor e viver intrigado, brigado com as pessoas. Perdoa esse nosso coração tão duro, esse nosso coração tão perverso, e nos ensina a seguir em novidade de vida, em seguir os teus passos, Jesus. Amém. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoa o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós? Pisará as nossas maldades e atirará todos os nossos pecados na profundeza do mar? Palavras do Senhor que encontramos em Miqueias, capítulo 7, versículo 18 e 19. Deus se compadece de nós. E se com sinceridade de coração você confessou os seus pecados, Ele mostrará a sua misericórdia. Ele não perdoa com má vontade, mas se alegra quando nos arrependemos e agracia-nos com seu perdão. Agracia toda pessoa que se volta a Ele arrependido. Assim que possamos seguir em leveza de espírito, em nome do Trino Deus que nos perdoa, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que diante do perdão de Deus, possamos usar
a liberdade que Cristo nos oferece, liberdade que consiste em ser cristão, imitadores do Cristo, que nos chama a viver pela fé e pelo amor. Isto é, pela fé, o cristão é senhor livre sobre todas as coisas e não está sujeito a ninguém. Mas pelo amor, o cristão é servidor de todas as coisas, sujeito a todos. Que Cristo nos ajude a viver a verdadeira liberdade que Ele nos oferece. Cantaremos o nosso próximo hino e durante esse hino somos convidados e convidadas a ofertar. As ofertas desse dia são destinadas à obra Gustavo Adolfo e Fundo Sinodal de Emergência. Que possamos ofertar com alegria e gratidão, pois tudo o que temos vem de Deus. Você pode fazer o repasse dessas ofertas à tesoureira da nossa comunidade, ou então em depósito na conta da comunidade, conforme o número do Pix na tela. Que Deus abençoe as dádivas e os doadores. Yeah.
convido a abrirmos as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 4, os versículos do 32 ao 35, que passo a ler na versão NVI. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Antes da nossa mensagem de hoje, antes da pregação, convido a um momento de oração. Amado Deus e Pai, mais uma vez nos achegamos a Ti nesta manhã e pedimos, continua a falar aos nossos corações, que possamos compreender claramente aquilo que Tu tens a falar conosco nesta manhã. Usa-me como Tua serva e que eu possa, neste momento, Deus, falar somente aquilo que vier de Ti. E que cada pessoa da sua casa possa entender exatamente aquilo que Tu tens a falar a cada um de nós. Em nome de Jesus, clareia a nossa mente e abre o nosso coração para Te escutar. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja contigo nessa manhã e seja comigo também. Antigamente, os cristãos eram mais do que uma denominação, mais do que uma placa de igreja. Eles tinham uma marca. E o que os definia como Igreja de Jesus Cristo era a unidade. Eles compartilhavam de tudo. Eles compartilhavam de um só coração e de uma só alma. Eram muitos, mais precisamente 5.000 pessoas, habitados por um único Espírito, o Espírito de Deus. Após a ressurreição de Jesus, que celebramos no domingo passado, no domingo de Páscoa, brotou um grande movimento na história do cristianismo. O evento que marca a crucificação e a morte de Cristo traz consigo algo maior: a fé no Cristo ressurreto e a unidade da Igreja de Cristo. Esse movimento teve início após Jesus ir ao encontro dos discípulos, animando-os e confiando a eles a importante missão de anunciar o reino de Deus, através da propagação do Evangelho, do batismo, da cura e do ensino. E, para que fosse possível o cumprimento dessa missão, Jesus lhes deixou o Espírito Santo. Imediatamente após a visita do Espírito de Deus, que encontramos lá em Atos 2, a vida daquela gente foi transformada. E a característica dessa mudança é vista na obediência que leva à fé, e na fé que leva à ação e à partilha do pão. A operação do Espírito Santo na vida comunitária se manifestava na forma da dissolução de todo o egoísmo, de todo o coração duro, absorvendo até mesmo os sentimentos de individualidade e impondo a percepção de uma intensa e resplandecente unidade cristã. É difícil até mesmo de imaginar, né? Mas foi real. Isso de fato aconteceu. O Espírito Santo os capacitou e motivou a viverem em unidade, a viverem em harmonia, testemunhando da ressurreição de Cristo e partilhando de tudo aquilo que eles tinham, do tempo, do tesouro e dos talentos. Entre eles não haviam pessoas necessitadas,
E para uma melhor compreensão dessa prática, convém atentarmos à palavra de Deuteronômio, capítulo 15, versículo 4, que afirma: em teu meio não poderá haver nenhum pobre. A lei judaica insistia na importância da solidariedade e ajuda para com as pessoas necessitadas. Assim, os cristãos da igreja primitiva pensavam grupo, pensavam corpo. Nesses grupos, eles se reuniam para orar, compartilhar o alimento da ceia do Senhor. Eles se reuniam para compartilhar a sua vida, fortalecendo-se para o cumprimento da tarefa que Jesus confiou a eles, a tarefa do Ide, a tarefa de levar a sua palavra para além de suas estruturas. Tal qual Cristo, a igreja primitiva viveu a diaconia. Não se tratava simplesmente de uma ação social. Tratava-se, isto sim, de vivência comunitária com um propósito comum: propagar o reino de Deus. Por isso, eles não consideravam sua coisa alguma. Desapegados das riquezas deste mundo, vendiam as suas propriedades e levavam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, para que este fosse distribuído de acordo com a necessidade de cada um. Essas pessoas, elas entenderam o que muitas vezes é de difícil compreensão para nós. A fé no Cristo ressurreto exige partilha. A fé no Cristo ressurreto exige doação e entrega. Exige que a propagação do reino de Deus não seja somente de palavras, mas que seja unida à ação. Mas, infelizmente, essa prática da igreja primitiva não durou por muito tempo. Como eles viviam na perspectiva iminente da volta de Cristo, e isso não aconteceu, essa comunidade acabou se dispersando. O dinheiro da venda das propriedades acabou. E a verdade é que sempre haverá pobres no mundo. É isso que Jesus nos diz: os pobres vocês sempre terão consigo. Todavia, queridos irmãos, a pergunta que nos cabe neste momento é: haverá justos suficiente para que os pobres não passem fome? Deus nos ordena a abrir o nosso coração e se compadecer dos necessitados à nossa volta. Entre nós cristãos, o povo de Deus, não deve haver pessoas necessitadas. Esse é o desejo de Deus. Essa prática dos primeiros cristãos nos deixa um legado, uma comunhão a ser vivida. Assim, eu pergunto: o que podemos partilhar em comunhão e generosidade às famílias que estão desabrigadas de assistência neste tempo de pandemia? O que tem nos faltado para apostar na vida da partilha, de ajuda mútua, de cuidado com a vida das pessoas e as suas necessidades? Deus nos chama ao discipulado da unidade que um dia foi vivido. E apesar das muitas lutas que teremos de enfrentar, e já temos enfrentado por conta da pandemia, em Cristo nada poderá deter o avanço de sua igreja, a unidade do seu povo. Basta tão somente vivermos a fé que professamos, e a igreja de Deus permanecerá firme aos muitos vales. Mas, antes, é preciso ter a correta compreensão da fé cristã, a fé que move a ação comunitária.
No entanto, em meio à correria, nós temos vivido um tempo de muito individualismo. Como diz o ditado popular, vivemos cada um por si e Deus por todos. Temos pressa, estamos sempre correndo, nem conseguimos enxergar o outro, somente a nós mesmos. Não pode ser assim, gente. É tempo de parar, reaver a vivência da fé que professamos, para não corrermos o sério risco de se fechar em si mesmo, valorizando mais os bens do que o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. E quando eu falo de necessidade, não é apenas necessidade financeira. Temos outras necessidades também. Necessidade de empatia, necessidade de respeito, tolerância e amor. Que Deus nos livre de sermos responsabilizados pela miséria que temos à nossa volta. Finalizo a nossa reflexão de hoje com as palavras de Cristo, conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3, que diz: Felizes são os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Felizes são as pessoas que não têm por riquezas nem a sua espiritualidade e, despojados de tudo, conseguem confiar exclusivamente em Deus. Assim seja conosco, assim seja contigo e comigo. Vivamos a unidade que Cristo nos chama. Amém. Distantes do que ele ensinou, tão distantes da justiça, tão distantes do amor. Arde a voz em meu peito do homem de Nazaré, ele que não tinha casa e nem sandália no pé. Ele é quem te convida a viver simplicidade, ver só nele a tua posse, ver só nele a verdade. Arde a voz em meu peito do homem de Nazaré, ele que não tinha casa e nem sandália no pé. Reveste da tua justiça o rei, ó Deus, e o filho do rei da tua retidão, para que ele julgue com retidão e com justiça os teus que sofrem opressão. Que os montes tragam prosperidade ao povo e as colinas o fruto da justiça. Defenda ele os oprimidos entre o povo e liberte o filho dos pobres. Esmague ele o opressor. Que ele perdure como o sol
e como a lua, por todas as gerações. Seja ele como chuva sobre uma lavoura ceifada, como aguaceiro que rega a terra. Floresçam os justos nos dias do rei, e haja grande prosperidade, enquanto durar a lua. Querido Deus, são muitos os que sofrem em nosso meio. Piedade, Senhor. Piedade deles e também de nós. Piedade do nosso coração, pobre de justiça. Piedade do nosso coração que valoriza mais o armazenamento de bens do que a vida humana, que é a tua imagem e a tua semelhança. Que os nossos olhos estejam atentos e sensíveis a ti, pois, te vendo, vemos uns aos outros e as necessidades uns dos outros. Clamamos a ti que possamos ter uma exata compreensão do teu evangelho e que possamos viver a fé que professamos. Clamamos também pelos doentes, pedimos a tua cura, pedimos a tua saúde plena para a Dona Bete, para a Rosa, para o Henrique, para a Neida, para o Verno e tantas outras pessoas, Deus, que estão doentes, que estão precisando da tua cura, da tua mão restauradora sobre eles. Te clamamos, eterno Deus, pelos familiares do pastor Osiel, que estão vivendo o luto da perda, a dor, Deus, da despedida. Te clamamos pelo teu consolo. Consola também, Deus, tantas outras pessoas que estão passando por momentos similares. Eterno Deus, e que nesses corações exista a esperança de encontrar os seus queridos, a esperança de vida eterna, e que neste momento eles possam sentir, Deus, o sopro do teu Espírito dizendo a esperança, porque a morte não venceu, pois tu venceste a morte e também o poder que ela tinha sobre nós. E tudo mais que temos a colocar em tuas mãos. Fazemos isso quando juntos e juntas oramos a oração que o teu Filho nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Finalizo esse culto desejando a ti a bênção do Trino Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, hoje e todos os dias das nossas vidas. Que possamos refletir sobre o que ouvimos hoje, que possamos refletir sobre o amor de Deus e a fé que professamos em Deus e por Deus. E que o Jesus ressurreto possa mudar diariamente a nossa vida e as nossas ações. Te desejo um abençoado domingo. E até o nosso próximo encontro.